Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus ouve a nossa oração. Aleluias. Que bênção é estar em comunidade, orando uns pelos outros. Querido visitante, alegria receber você. Como o pastor Richard já disse, para nós é sempre um privilégio ter os nossos queridos visitantes aqui em nosso meio e nós queremos sempre recebê-los da melhor forma. Meu querido irmão, nós temos meditado já nos textos de Romanos há alguns domingos e nessa manhã não vai ser diferente. Meditaremos no texto de Romanos capítulo 9. Daqui a pouquinho eu vou ler o texto especificamente. Um texto que fala ao nosso coração e que nos confronta de uma maneira bastante interessante e ao mesmo tempo impactante. Nós queremos ter o controle da nossa própria vida, quem não quer, não é verdade? Mas o texto de Romanos 9 nos lembra que nós devemos ocupar o nosso devido lugar, de criaturas sujeitas à vontade de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque olhando para o mundo que a gente vive, parece que nós estamos num mundo meio que invertido. Essa semana para trás aí foi dia do professor, temos professores aqui no nosso meio. Deus te abençoe, professor, Deus te sustente. É uma vocação nobre, preciosa, tem tudo a ver com o discipulado, com o evangelho. E foi dia do professor. Quero louvar a Deus pela sua vida, por essa missão tão nobre que o Senhor te confiou, que você exerça ela com disposição e alegria. Mas a gente vive num tempo, queridos, que é difícil a vida do professor, viu? A vida do professor não está fácil. Antes, não vou dizer nem muito antigamente, mas alguns anos atrás, o professor era respeitado, não era assim? Quando o professor falava, os alunos, em geral, eles se calavam. Os alunos tinham respeito e medo pelos professores. Era assim que a coisa acontecia. Quando o professor falava, a sala se calava. E mesmo os mais bagunceiros eram refreados pela autoridade do professor dentro de sala. Essa era a vida do professor antigamente. Não estou dizendo que era fácil antes, mas ficou mais difícil. Hoje em dia, os professores vivem num contexto onde eles têm medo dos seus alunos. Onde eles não sabem o que os alunos são capazes de fazer com eles. Desde uma agressão física até um cancelamento generalizado que pode gerar a demissão daquele profissional. Os alunos estão no poder. Os alunos estão no controle. E o professor se tornou um refém daquela situação. Antes o professor virava e falava assim: eu vou chamar seus pais porque você não está indo bem na aula. E aí o aluno temia porque o professor ia chamar os pais. Hoje em dia, quando o aluno vai mal, os pais chamam o professor, colocam o professor na parede e falam assim: o que é isso que você está fazendo, seu incompetente? Você não está ensinando meu filho direito. Que mundo é esse que a gente vive, gente? Não está fácil a vida do professor. Mas essa ilustração é um puro retrato do mundo invertido que a gente vive. A gente vive num mundo invertido, gente. A gente vive num mundo onde a gente quer ocupar lugares que não são para nós. Onde a gente quer ter responsabilidades que nunca foram nossas. E esse é o retrato. Quando a gente olha para Romanos 9, a gente vê uma realidade parecida, da criatura querendo ocupar o lugar do Criador. Nós cantamos aqui agora que o Senhor é rei. A gente canta isso. Tu és rei, tu és o rei, tu és o rei, e repetimos isso aqui, que Ele é o rei. Mas no mundo invertido que nós vivemos, eu sou rei. No mundo invertido que eu vivo, eu sou o meu próprio rei. Eu estou no controle da minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas. Romanos 9 vem de uma vez por todas para quebrar o nosso orgulho. Duas palavras que talvez poderiam conduzir a nossa reflexão de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 ensina sobre uma palavra chamada soberania. É uma doutrina fundamental da nossa fé. Soberania. Soberania ensina sobre o governo de um Deus justo e bom, que faz todas as coisas conforme a própria vontade dele e não deve explicações a ninguém, porque ele e somente ele é Deus, soberano, rei sobre todas as coisas. Não há ninguém acima de Deus ou ao lado de Deus, todos estão abaixo do governo soberano de Deus. Soberania. Romanos 9 ensina sobre isso. Mas Romanos 9 também nos ensina sobre um perigo muito grande que vem e nasce de forma muito
repentina, ou talvez de forma muito corriqueira no nosso coração, que é a palavra, que também é uma palavra só, soberba. Soberania e soberba. A soberania de Deus, por vezes, é questionada pela soberba humana. Quem é Deus? Como pode um Deus bom permitir coisas más? Como pode um Deus bom permitir que eu passe por esses problemas que eu estou passando? E a origem mais sincera desse sentimento que muitas vezes aflora dentro de nós é a soberba do nosso próprio coração. A soberba, que precisa ser combatida. Romanos capítulo 9 é um golpe fatal ao orgulho humano, que por vezes quer colocar Deus no banco dos réus, quer colocar Deus contra a parede. É a mesma inversão dos alunos e professores, só que numa proporção infinitamente mais grave. Como pode a criatura dizer ao Criador o que é certo? Como pode a criatura dizer ao Criador o que é bom, o que é justo? Mas é isso que muitas vezes eu insisto fazer. Romanos 9, verso de número 20, vai fazer uma pergunta. O texto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai fazer uma pergunta. Mas é uma pergunta que não exige resposta nossa. Ela já tem resposta. É uma pergunta que já traz em si resposta. E o texto de Romanos 9, 20 diz assim, na verdade são duas perguntas. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Eu vou ler mais uma vez para a gente fixar. Olha a pergunta que Deus faz a você e a mim nessa manhã. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Vamos orar? Deus, diante da Tua palavra, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. É fato que vivemos num mundo invertido, que se coloca em lugares que não são nossos, que nos fazem acreditar em mentiras. E nessa manhã pedimos ao Senhor que venha nos alertar e nos mostrar o caminho, a verdade, a vida no Senhor e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nesse mundo invertido, meus irmãos, é urgente que nós pensemos sobre a soberania de Deus. E é ao mesmo tempo humilhante pensar que eu não estou no controle das coisas. Deus está. E essa é a grande crise humana, porque desde o Jardim do Éden, lá nos primeiros capítulos, quando Deus tinha comunhão plena com Adão e Eva, a serpente, o diabo, chegou a eles e disse assim, se você comer desse fruto, você vai se tornar Deus. Se você comer desse fruto, você vai ser senhor da sua história, do seu destino. Se você comer desse fruto, você estará no controle. E quando ouviram aquela proposta, Adão e Eva falaram, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eles comem do fruto. E a partir dali, a raça humana passou a buscar um lugar que não é dela. Gênesis capítulo 11 fala sobre a história de Babel, uma grande torre que estava sendo construída. E o objetivo único deles é, façamos uma grande torre que chegue até os céus e seja célebre o nosso nome. Deus vem, olha para eles e fala assim, olha só o que eles estão fazendo, vamos lá confundi-los. Deus vem à terra, bagunça tudo e eles começam a falar em línguas diferentes e não se entender mais, não se entendem mais. Deus mostrando que todas as vezes que o homem tentou assumir um lugar que não é dele, ele se colocou num estado de sofrimento. Todas as vezes que você tenta assumir o controle da sua própria vida, você se coloca numa posição de sofrimento. A soberania de Deus é a única opção para a raça humana. É aceitar pela fé, porque o justo vive pela fé, Romanos capítulo 1, é entender e acreditar e acolher a verdade de que há um Deus soberano conduzindo a nossa história. Isso é soberania, é o governo justo de um Deus bom sobre todas as coisas. Até que nos deparamos com os primeiros desafios e pensamos, como pode um Deus justo e bom permitir tais coisas? Morte, luto, dor, sofrimento, doenças.
desigualdades, injustiças, que fazem parte do mundo caído, que não são necessariamente culpa de Deus, como muitas vezes o nosso coração orgulhoso fala, mas são, na verdade, culpa da desobediência humana. Se o mundo está do jeito que está, a responsabilidade é nossa, não de Deus. Mas até nesses momentos, há um Deus soberano conduzindo a história. Por isso, irmão, a soberania de Deus, por mais que ela incomode e nos coloque num lugar abaixo do que muitas vezes nós gostaríamos, ela também é uma mensagem de alívio. Uma mensagem de alívio. Saber que eu não preciso conduzir a minha própria vida, que eu não estou exatamente no controle de tudo, traz alívio e não peso. O verdadeiro entendimento dessa doutrina é tão importante, por isso a nossa série Origens. Nós precisamos, queridos, voltar às origens, que nos lembram que nós não somos donos de nada, não somos senhores da nossa própria vida. Em que momento da vida eu acreditei que estou no próprio controle, no meu controle, que tenho o controle da minha vida? Romanos capítulo 9, verso de número 20, vem me mostrar: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Há um Deus soberano, e Deus vai expondo isso, Paulo vai falando, vai construindo um raciocínio, ele começa dizendo: olha, eu preferia perder a minha salvação para que os judeus, meus irmãos, fossem salvos. Porque ele está falando na visão de que os judeus não acolheram o Evangelho, e ele se entristece com aquilo. Não dá para perder a salvação, não tem como. Mas Paulo chega a colocar isso em xeque dizendo: se eu pudesse, eu abriria mão da minha salvação pela salvação dos meus irmãos judeus que não abraçaram a cruz, que não abraçaram o Evangelho. Paulo está movido de compaixão. Perceba como a boa teologia nunca vai levar a gente para a arrogância. A boa teologia nunca vai levar a gente para o orgulho. É o nosso próprio coração que às vezes se põe nesse lugar. E Paulo, cheio de Deus, está dizendo: eu tenho compaixão daqueles que são meus compatriotas, mas não conhecem Jesus. Mas aí talvez venha uma pergunta, Paulo vai dizer: Deus falhou? As promessas de Deus falharam? Porque Ele prometeu que levantaria um povo, mas esse povo não o quis. Será que Deus falhou? Será que as promessas de Deus falharam? E Paulo vai dizer: obviamente que não, porque filhos de Abraão são aqueles que são pela fé, são aqueles que acreditaram, e Deus sempre teve, em qualquer momento da história, Deus sempre teve aqueles que permaneceram firmes acreditando nas suas promessas. Então, filho de Abraão não é aquele que é realmente nascido do sangue, mas é aquele que é nascido pela fé. Isso nos inclui hoje. Nós estamos dentro de uma mesma aliança, porque pela fé acreditamos no Senhor. As promessas de Deus falharam? De modo nenhum as promessas de Deus falharam. Deus tem os seus escolhidos. Deus escolheu incondicionalmente. Deus não escolheu com base nas suas habilidades. Deus não escolhe ninguém com base nas próprias obras, porque não existe salvação por obras. Deus nos escolheu pela sua infinita sabedoria e pela sua infinita soberania. Ele escolheu alguns dentre aqueles que mereciam a condenação. E aí então vem a pergunta: então Deus é injusto por escolher alguns e não escolher outros? Romanos está ensinando isso para nós. Deus é injusto, já que Ele escolheu alguns e demonstrou graça para eles. Eles estavam perdidos e mereciam a condenação, mas ainda assim, Deus de forma incondicional os acolheu. Deus é injusto por fazer isso com alguns e não fazer isso com outros? É difícil, né? É uma pergunta difícil da gente responder. E aí o apóstolo Paulo então traz exatamente esse verso, ou esse bloco, que compreende, em que se inclui o verso 20, quando ele diz: quem é você, ser humano, pó, para dizer o que Deus tem ou não que fazer? E esse momento, irmãos, a partir do momento que eu entendo a soberania de Deus, eu sei que Ele é o autor da salvação e Ele tem os desígnios dEle, eu preciso, em contraponto, ou ao mesmo tempo, reconhecer o meu lugar. E como é bom, às vezes, ser confrontado nesse sentido. Porque vivemos uma ilusão de controle. A gente acha que controla as coisas porque nós temos pequenos, vamos dizer assim, vislumbres de controle. Você liga a sua televisão, você senta lá no seu sofá ou liga o seu celular e você escolhe o que você vai assistir.
Aí você pensa, eu estou no controle, ninguém vai. Já foi o tempo, né, que você ligava lá, você tinha que assistir Lagoa Azul pela 1000ª vez, né? Você fala, poxa, não passa mais nada nessa televisão. que passava lá na temperatura máxima? Tem gente aí que está, né, eu recortei aqui a faixa etária, né? Tem gente que não está me entendendo nesse momento, mas faz parte. Estou falando com outro público que está me entendendo. Lagoa Azul e outros filmes que passavam, eu não estou lembrando mais de nenhum, não é não domino muito essa área, mas tinha um filme que você fala, de novo esse filme? Você não podia escolher. Aí inventaram o streaming, e aí você entra no Netflix ou qualquer outra plataforma de seriado e você pode maratonar e assistir quantas vezes quiser. Não vai começar um jornal depois, não vai ter uma propaganda especificamente, né? Não necessariamente, vai ter uma propaganda, uma interrupção. Você escolhe o que você quer assistir. Gente, quer algo mais do nosso tempo do que isso? Você escolhe. É assim. Quando você pensa assim, eu quero comer alguma coisa, você abre o seu aplicativo, e lá no seu aplicativo, você pode escolher o que você quiser, a sensação de controle. Você quer comer uma comida japonesa? Tem lá. Você quer comer uma comida italiana? Tem lá. Coreana? Tem lá. Mexicana, brasileira, mineira, nordestina. Escolhe, é você que escolhe. Está na palma da sua mão o controle. Não é assim? Sensações de controle, eu estou controlando a minha vida, olha só, eu escolho o que eu como. Ou você vai numa praça de alimentação, e ali ninguém é obrigado a comer o que não quer. Todo mundo ali, você chega, você tem opção de tudo quanto é gosto, todo mundo está no mesmo lugar, vivendo a mesma vida, sentando no mesmo ambiente, mas cada um está no controle da própria vida. Ninguém diz para você o que você tem que comer. Você vai lá e escolhe. Entra na fila, paga, compra o seu lanche, senta na mesa, e aí está sentado na mesma mesa. Tem uma pessoa comendo churrasco, uma pessoa comendo peixe cru, uma pessoa comendo um sanduíche, e está todo mundo feliz, está tudo certo, sentados na mesma mesa. Gente, olha só como que o controle é algo que a gente gosta, é algo bom, a gente tem uma sensação, isso é sensacional. A gente está no controle, a gente às vezes acha que está no controle das nossas carreiras, a gente tem uma falsa sensação, né? As pessoas perguntam, pastor, como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado, pastor? E aí, eu não vou contar aqui agora, mas eu quero fazer uma pergunta, como foi o seu chamado? Não, o meu chamado foi o seguinte, eu abri a internet e vi assim, concurso que paga mais. Aí eu vi o que pagava mais, estudei, passei, porque afinal de contas, né, pastor, o que conta, o que vale é quanto a gente ganha. Esse é o seu chamado? Foi assim que Deus te chamou? Você olhou o que você ganhava mais e escolheu? Porque afinal de contas, irmãos, às vezes nós até achamos que estamos no controle da nossa própria carreira. Para que ser professor? Com tanta coisa, né? Não é assim que eles falam? Para que isso? Tem umas profissões que não é possível, você vai escolher essa profissão. Você é uma pessoa inteligente, às vezes os pais ficam até frustrados. Você é tão inteligente, meu filho, escolhe uma coisa melhor. E às vezes pais até crentes, porque a gente rasgou a ideia de vocação, de que Deus nos chamou para um propósito, para suprir uma pobreza nesse mundo. Você tem uma riqueza, e existe uma pobreza nesse mundo, que se iguala com a sua riqueza. Você deveria demonstrar a sua vocação exatamente nessa ausência. Mas não, na ânsia de ganhar dinheiro, só o pastor é chamado, só o missionário é chamado. O resto, selva, vamos viver a vida. Capitalismo selvagem, é o que dá dinheiro. Quando na verdade, se você fosse bom no que você faz, Deus seria glorificado através da sua vocação e talvez você ganharia até mais. Você receberia melhor. Mas é um fato que nós achamos que controlamos a nossa carreira. Eu escolho o que eu vou fazer da vida. E assim nós vamos tomando escolhas equivocadas, com sensação de controle. A gente escolhe roupa, corte de cabelo, estilo de vida, qual tribo nós vamos participar. Somos livres para sermos quem quisermos. Diante disso, uma mensagem que diz que Deus controla a sua vida, que Deus reina sobre a sua vida, que você não é livre como você imagina. Essa é uma mensagem que incomoda os nossos ouvidos. Você não está no controle da sua história.
incomoda a gente, incomoda aqui dentro. Há um Deus conduzindo tudo? Sim. Existem coisas que eu nunca vou entender? Sim. Existem respostas que eu nunca terei? Sim. Coisas que acontecem comigo que eu nunca saberei o porquê? Sim. Porque isso te põe exatamente no lugar para o qual Deus o fez, um lugar de criatura. Diante de um Deus criador. Quem és tu, ó homem? Verso de número 20 do capítulo 9 de Romanos. E talvez a resposta já esteja pronta. E a resposta diga para nós: você é pequeno, ainda que ache que é grande. Me permita uma ilustração, com todo respeito. Espero que você não fique ofendido. Mas você já viu aquelas raças de cachorro pequeno, brabo? Já viu? Você já conheceu alguns assim? Que põe pitbull para correr? O Pinscher, né? O pessoal está falando, o Pinscher é uma raça bem peculiar, que acha que tem 2 metros de altura e enfrenta qualquer monstro, enfrenta qualquer coisa, enfrenta qualquer pessoa. Mas ele não sabe que é uma bocada. Ele está a um passo, ele está botando a vida dele num perigo. Ele não sabe, ele não aguenta praticamente nada, ainda que ele faça um barulho enorme. Por isso eu peço para você que ouça essa ilustração com respeito. Eu não quero te comparar, obviamente, mas eu quero que você pense que, às vezes, é assim que a gente é. Achando que a gente é grande, achando que a gente é feroz, achando que a gente vai resolver e enfrentar qualquer coisa, quando, na verdade, a gente não aguenta quase nada. Como eu gosto de pensar, é aquele mosquitinho que você nem viu, que picou você durante a noite, põe você na cama e com febre, e derruba. Homens, precisam de ser afastados por 40 dias quando isso acontece. As mulheres ainda conseguem sobreviver e vão levando a vida, dentro da normalidade. Os homens, é o hospital e internação na hora. Um mosquito. Sabe por quê? Porque você é pequeno. A gente acha que é forte, a gente acha que consegue, a gente acha que vai enfrentar. A gente não aguenta nada. É um sopro e a gente inclina. É um sopro e a gente trinca. Porque nós somos pequenos e ainda assim nos achamos grandes. Queremos planejar o nosso futuro, queremos planejar o amanhã, mas você não consegue acrescentar ou garantir o próximo segundo da sua existência. Você não consegue. O próximo segundo da sua existência, você não consegue controlar ele. É incerto. Qualquer coisa pode acontecer no próximo minuto. E você não consegue controlar isso. Ainda que você faça planos. E ainda que não haja pecado em fazê-los. O problema é pensar que os meus planos sempre se cumprirão. Ou eles devem se cumprir. Porque eu sou pequeno. Quem és tu, ó homem? Você é limitado. É isso que a pergunta deixa subentendido. É isso que Deus talvez queira nos mostrar nessa manhã. Quem é você? Você é limitado. Limitado. E é difícil acreditar nisso. Nós queremos compreender os pensamentos de Deus. Nós queremos entender a mente de Deus. Mas vamos ser bem sinceros. A gente não entende nem a nós mesmos. Estou falando mentira? A gente não consegue nem se entender. E a gente busca profissionais capacitados para nos ajudar. A gente busca terapeutas, terapias. Me ajuda a me entender. Me ajuda a entender os meus pensamentos, a organizar um pouco mais das minhas convicções. E você busca um aconselhamento bíblico, conselhos de amigos, de pessoas próximas, um terapeuta, um psicólogo, porque você precisa de ajuda para se entender. Mas dentro de nós há uma intenção de entender todos os desígnios de Deus. E aí Deus está dizendo, quem é você? Quem você pensa que é, para querer entender todos os meus pensamentos? Deus tem planos, Deus tem pensamentos, que nós jamais entenderemos com a lógica humana. E é isso que o torna Deus. É isso que o torna Deus. Eu quero servir a um Deus que realmente seja Deus. E eu acredito que faz sentido servir a um Deus que realmente seja Senhor, realmente seja grande.
e realmente esteja no controle. Eu sou limitado. Deus, completamente ilimitado. Nada pode limitar ao Senhor. Nem eu mesmo. Muitas vezes eu tento. Muitas vezes achamos que podemos, mas não podemos. Deus não pode ser limitado por nada. Por isso não há circunstância, ou situação, ou dificuldade que coloque Deus numa posição inferior, que limite a Deus. Nada pode fazer isso. Nenhuma doutrina pode limitar a Deus, inclusive, porque Deus é ilimitado, mas nós somos limitados. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Você é finito. Você é finito. Você nasce, cresce e morre. E é possível que, alguns anos depois, nem a sua própria família se lembre de você, nem os seus parentes, porque você vai ter filhos, netos, bisnetos, e daqui a pouco, em questão de décadas, em questão de, 100 anos, o seu nome foi apagado, como aquele escrito que está na areia ali do mar, e vem aonde, ó, e a gente passa. Ninguém mais sabe quem eu fui, ninguém mais sabe quem você foi. A nossa existência é assim. O que eu mais ouço das pessoas falando é: o tempo passa muito rápido. Pastor, o tempo passa muito rápido. Meus filhos eram pequenos, hoje eu já tenho netos, hoje eu já estou na velhice, o tempo passou muito rápido. É assim a nossa vida. E isso mostra para nós que nós temos um fim. Todos nós aqui temos data de validade. Um dia, você vai fechar os seus olhos pela última vez. Você vai passar pela morte, porque você é um ser finito. A sua existência aqui nessa terra tem fim. Ainda que a sua alma seja eterna, a sua existência aqui tem um final. E passa mais rápido do que a gente imagina. Mas Deus não. Deus estava desde o princípio. Deus estava desde sempre. Deus sempre existiu. Ele não tem início, Ele não tem meio, Ele não tem fim. Por isso Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. O que Ele está dizendo? São as letras que compreendem o alfabeto. Eu sou o início, o antes de tudo e o depois de tudo. Antes de tudo existir, Deus já era. Depois de tudo, Deus continua sendo. Ele é infinito. Nada pode o encaixotar. Esse é o nosso Deus. Mas nós somos finitos, nós somos como uma flor que nasce hoje e amanhã está seca e murcha. Nós precisamos nos lembrar dessa verdade. Quem és tu, homem? Você é perverso. Você é perverso. O seu coração é naturalmente mau. As coisas boas que fazemos são contaminadas pelo nosso coração pecaminoso. Até as nossas boas atitudes, até as nossas boas ações são fruto de um coração egoísta. São fruto de um coração que quer o reconhecimento. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Às vezes a gente deixa alguém passar na frente do carro. Você dá lugar para um pedestre, você dá passagem para um pedestre. Você para o carro, a pessoa passa. Aí se a pessoa não agradece, você fala assim: rapaz, que pessoa ingrata. Que pessoa sem educação. Nem para agradecer. Está vendo? É por isso que eu não dou... Aí a pessoa você já perdeu... Você só não viu, mas você já perdeu completamente os pilares de uma boa ação, a base. Está vendo? É por isso que eu não ajudo. É por isso que eu não dou passagem. Não dou passagem para mais ninguém. Aí na próxima faixa de pedestre, você acelera o carro em cima da pessoa, porque as pessoas não merecem. Porque até as nossas boas atitudes são maculadas pelo nosso coração pecaminoso. A gente faz, mas a gente às vezes faz querendo o obrigado. Ah, fulano é muito ingrato. As nossas boas ações estão contaminadas pelo nosso coração pecaminoso. Nós somos perversos. O que dirá as más ações? Eu estou falando das boas. Eu estou dizendo que as boas não são tão boas. O que dirá as más ações? O que o nosso coração é capaz de fazer, o nosso mau coração é capaz de fazer. O que a nossa mente sem Cristo é capaz de pensar. Quem és tu, homem? Sabe quem eu sou? Eu sou um ser perverso, afetado pelo pecado, que não consegue enxergar a realidade senão de outra forma, a não ser com os defeitos que o meu próprio coração imprime. Eu sou um ser pecador.
diante de um Deus santo. E como eu posso levantar a voz para esse Deus santo, sendo quem eu sou? Como eu posso ousar questionar esse Deus, se eu entendo que o meu coração é um coração perverso? Como eu vou querer ensinar a esse Deus que vem antes de tudo? E por fim, quem és tu, ó homem? Diz o verso de número 20. Essa é a pergunta nessa manhã. Quem é você para discutir com Deus, para questionar a Deus? Você é dependente. Você é dependente. Eu quero te lembrar nessa manhã que o ar que você respira é de Deus. O ar que você respira é dele. A vida que você diz que é sua, que Deus te deu para você cuidar dela e ninguém tem nada a ver com isso, a vida que você diz que é sua, ela é de Deus. Ele dá e Ele toma. Os bens que você tem, ou diz que tem, não são seus, nem dos seus descendentes, são de Deus. Tudo provém dele. No final das contas, a sua saúde, a sua disposição, tudo que você tem, provém de Deus. E se Deus não fornecer a você, você perece, você sente falta. Quem és tu, homem, para questionar a Deus? Quem és tu, homem, para se levantar contra esse Deus? Para dizer a Ele o que é justo e o que não é justo? Por isso, mais uma vez, e aqui eu concluo, como pode a soberba humana se levantar contra a soberania de Deus? A única resposta para isso é o pecado. É o pecado. Como pode a criatura dizer que o Criador está fazendo errado? Como pode dizer a criatura que não gostou do que o Criador fez? Deus, eu não gostei disso. Deus, eu não aceito isso. Deus, eu não quero isso. Quando nós entendemos a soberania de Deus, imediatamente a humildade de Cristo alcança o nosso coração. Imediatamente. E o que nós precisamos buscar, meus irmãos, é essa humildade de Cristo, que se submete ao senhorio de Deus, que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque para ser santo, eu preciso de Deus. Para entrar no céu, aqueles que querem morar no céu, para entrar no céu você precisa de Deus, dependência. Para vencer o pecado, para vencer os dilemas, as dores da vida, você precisa de Deus. Quem é você, meu irmão? Quem é você, meu querido? Para dizer a Deus o que é certo ou não. Você é frágil demais para explicar a Deus, mas tem um contraponto aqui. Nós, os escolhidos de Deus, somos frágeis demais para o explicar. E tem até uma música que fala isso, né? A gente não consegue explicar a Deus porque a gente é muito pequeno. A gente não consegue explicar os planos de Deus porque a gente é muito limitado. Mas não para por aí. A boa notícia do Evangelho é que, apesar disso, nós somos muito amados por um Deus que não precisava fazer isso. Essa é a grande virada. Eu sou pequeno, perverso, limitado, mas amado por um Deus grande, santo, justo, soberano, puro, que escolheu unir a soberania e o amor. Onde? Na cruz. Na cruz, a soberania de Deus entrelaça com o amor de Deus. E Deus suporta ver o próprio Filho unigênito, o próprio Filho dele, sendo condenado à morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A soberania de Deus, lado a lado com o amor de Deus, mostrando que Deus suporta coisas aparentemente más, aparentemente ruins, para cumprir e alcançar o bem pretendido, que é a salvação daqueles que Ele escolheu. Deus, na sua soberania, nos deixa passar por momentos turbulentos, sem perder o controle, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. E a soberania de Deus nos momentos difíceis trará para nós alívio e confiança
e nos fará adorá-lo, mesmo em meio às dificuldades, entendendo que Ele está cuidando de nós, e Ele nos ama apesar dessas lutas. Soberania de Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Somos seres pequenos, falhos, finitos, mas podemos, através de Cristo Jesus, ser amados por um Deus grande, poderoso, soberano, santo, justo e bom. É isso que você quer para a sua vida? A soberania precisa ser uma realidade na sua vida, então. A soberania de Deus precisa ser uma doutrina fundamental no seu coração. E quando as dificuldades baterem à sua porta, você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo. Quando as lutas chegarem diante de você, você precisa adorar a Deus, entendendo e declarando que Ele é eternamente bom. Porque não são essas coisas que irão dizer o que Deus é ou não. Deus continua soberano. E a maior prova disso foi a entrega do seu próprio Filho na cruz pelos nossos pecados. E diante disso, querido, há lugar para você, nessa grande família imperfeita, limitada, pecadora, que está aprendendo a confiar em Deus um pouquinho mais todo dia. Vamos aprender um pouco mais? Essa semana, vamos confiar um pouco mais? A melhor coisa que pode me acontecer é entregar ou acreditar que o controle da minha vida não está nas minhas próprias mãos, mas nas mãos desse Deus que sabe o que faz. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, encerrando.